questão, pedi a demissão, cumpri aviso prévio todo para não sair zerada. Tive que fazer isso, foi duro, mas aconteceu, passou. E aí depois, então, aí após esses 3 anos de empresa, na verdade, eu cheguei a um ponto final, que foi a parte de que as gurias iam uma estudar de manhã e outra à tarde. Então, nesse período eu não tinha com quem deixar as gurias, que é o que vocês passam, muitas passam, todas nós passamos. Eu não tenho avós, eu não tenho ninguém para ajudar a cuidar dessa parte das gurias. Então, é eu e o meu marido. Então, nessa parte ficou apenas comigo. Então, a gente conversou, a gente viu qual que seria melhor. Então a gente analisou qual decisão tomar e o que ficaria melhor. E nessa decisão a gente tomou que eu acabei pedindo demissão do emprego. Na verdade, não pedi demissão, eu pedi que o trabalho me demitisse, né? Meu chefe me demitisse na época, mas ele me disse um sonoro não, que ele não ia me demitir. Por quê? Da mesma forma que eu procurei emprego, eu deveria dar tchau para ele. Vim para casa com aquilo me remoendo, aquilo acabando comigo, noites e noites chorando e tentando achar uma solução. Cheguei a ver alguém para cuidar das gurias em casa, mas a Júlia já tinha 7 ou 8 anos, então não precisaria ser uma pessoa específica para cuidar dela. Ela sempre foi muito independente e as pessoas estavam me cobrando um valor muito alto, não diminuindo o trabalho de ninguém, mas é um trabalho que eu não poderia pagar naquela época. Então eu decidi pedir demissão. Fiquei um mês nessa questão, pedi a demissão, cumpri aviso prévio todo para não sair zerada. Tive que fazer isso, foi duro, mas aconteceu, passou. E aí depois disso, eu cumpri o aviso prévio, vim para casa e comecei a pensar. Aí naquelas primeiras semanas, aquela coisa de rotina de mãe, lavar, passar, cozinhar, levar na escola, buscar na escola, toda aquela rotina que todos vocês sabem também. Então essa era a minha rotina diária. Mas eu não estava feliz, óbvio, né? Porque não era esse intuito eu ficar em casa cuidando das gurias. O intuito é eu administrar os horários e conciliar a maternidade e o trabalho. Mas não encontrei nenhuma forma, até que eu pensei num blog. Vou fazer um blog voltado para mães onde eu vá nos locais com as gurias, né, e faça um teste, o que tem, o que não tem, qual comida serve, qual não serve, quanto não é, se é limpo, se não é, se é bom, se é legal. E nisso eu iria escrever no blog o lugar, iria escrever valor, enfim, um guia, assim, digamos assim, né. E essa era a ideia. Comecei a fazer uma pesquisa na internet sobre lugares para ir com as gurias. E nessa minha pesquisa eu encontrei uma empresa que faz o que eu faço hoje, que é uma empresa em São Paulo, que foi a que me inspirou. Quando eu vi assim o trabalho deles, e aí eu comecei a olhar a fundo sobre esse trabalho, não sei porque que essa minha busca caiu neles, tá? Mas tinha que cair, né? Então eu comecei a olhar esse trabalho com outros olhos, porque era evento, que eu amo, casamento, adoro, festa, nem me fala. Então, e tinha a parte das crianças, que também adoro trabalhar com criança, é um público maravilhoso, pessoal sincero, pessoal super sincero, os kids. E aí tem magistério, óbvio, né? Todo mundo fala que eu tenho magistério, é nítido que eu tenho magistério. Então, casou bem a ideia. Comecei a pensar o que eu precisaria para fazer o mesmo, né? Como eu começaria aquele trabalho. E aí eu comecei a garimpar alguns brinquedos das gurias. O trabalho é um espaço kids itinerante voltado para casamento, tá, pessoal? Então, aqueles casamentos que vocês vão, a criança está dormindo, enfim, vocês no colo do pai, da mãe ali. Então, eu acabo fazendo esse trabalho do espaço kids no casamento, que tá dando super certo. Então, o que eu fiz? Garimpei alguns brinquedos das gurias, que elas não usavam, que eram brinquedos que já estavam ali novos praticamente, né? E juntei esses brinquedos. Alguns amigos meus e parentes também me deram alguns brinquedos usados. E uma amiga minha me emprestou uma quantia para que eu começasse esse negócio. Com o valor e uma ajuda de uma outra amigona minha, que eu tenho 3 madrinhas, tá? A gurizada faceira tem 3 madrinhas, a Dani, a Cris e a Betina, que são minhas 3 madrinhas, que eu falo delas eternamente, que me ajudaram realmente. Então, depois de comprado alguns itens, reciclado outros, com o que eu achei que estava legal o espaço, com a ideia que eu tinha, eu fui à procura do primeiro trabalho. Claro que eu não ia ter o primeiro trabalho porque eu não tinha portfólio para apresentar para um cliente, para explicar como funcionava. Então a minha comadre,
né, também que me ajudou muito. A irmã dela ia se formar no mesmo mês que eu abri a empresa, e então eu me ofereci para estar lá nessa formatura e cuidar dessas crianças para ela com o meu espaço, e assim eu ia testar o que desse certo, o que não desse certo, poderia fazer umas fotos, uns registros, né? E eu teria esse valor, esse registro guardado para mim. E a partir daí, gente, foi assim, ó, sensacional, não parei mais. A pessoa não para mais. E aí eu fiz esse trabalho em setembro, né? Eu abri em agosto, setembro eu fiz essa formatura, que era em outra cidade, então eu tive todo um curso de ir até uma outra cidade, procurar as meninas para trabalhar comigo, que não foi nada muito fácil também. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso, e aí, então ela foi comigo. Duas meninas, na verdade, não tinha uniforme, não tinha nada de ideia, eu só tinha um nome, que o nome eu escolhi, que era uma coisa muito aqui no sul é gurizada, guri pra cá, guri pra lá, e faceira, faceira, adoro a palavra faceira, 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 então ficou gurizada faceira. E aí, então, com o nome e com tudo, eu fui fazer essa formatura, deu super certo, em setembro. Em outubro, eu recebi um telefonema de uma noiva, né? Aí nisso eu fiz algum. Ah, tá. Nisso eu fiz alguns materiais, né? No caso, por e-mail para mandar. A Cris fez o logo para mim da empresa, tudo. E eu mandei algum material para alguns cerimonialistas. Eu fui no Google, gente. Google, certo. E listei as 10 primeiras cerimonialistas top de Porto Alegre. E essas 10 cerimonialistas eu liguei. Peguei o telefone e liguei pessoalmente. E falei sobre o meu trabalho. Fiz uma pesquisa de mercado. O que elas achavam, se tinha público, se ia dar certo, se não ia dar certo, o que era bom, o que não era. E aí eu fiz essa pesquisa de mercado para poder ver se realmente eu tinha esse público para atender, se tinha essa necessidade. De 10 pessoas, 9 me disseram, vai, te joga, é isso mesmo, a gente está precisando desse serviço, a gente não tem, ainda mais com colchonetes, depois que eles dormem, não sei. Foi assim, ó, foi super bem recebido. E aí depois disso, mandei um material para todos. E nesse material que eu mandei, eu liguei um dia para a empresa Save It Date Eventos, que é uma empresa muito, 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 muito top aqui de Porto Alegre. Eu soube só depois, não soube quando eu liguei. E eu liguei, pedi um e-mail ali para mandar o material da empresa e tal. Eu expliquei muito rápido, porque o telefone não, né, muito rápido. E deu algumas semanas depois, uma noiva me ligou. Me lembro até hoje, eu tava dormindo, era umas 9 e pouco da manhã, né? E a pessoa dormindo. Vida de empreendedor no início, né? A gente não sabe lidar ainda. E aí eu tava dormindo e ela me ligou e ela disse, ela falou, ah, eu vou casar em La Paloma, tu faz? Aí eu falei, faço. Como assim, Luciano, tu faz? Faço, claro. O Fabrício me deu teu contato, ela disse, tá, eu vou me casar em La Paloma, eu queria ver se vocês fazem, qual o valor e tal, tu me passa o valor. Tá, ok. Desliguei, anotei tudo que eu precisava dela, desliguei o telefone e fui onde era La Paloma. Meu amores, você sabe onde é La Paloma? Alguém que sabe onde é La Paloma? Ninguém sabia onde era La Paloma. Eu só sei que era no Uruguai. E aí, como que tu vai fazer uma viagem pro Uruguai?